Pronto, estamos gravando. Deixa eu só desconectar meus outros computadores aqui da internet para não ficar dando interferência. Está chovendo e a internet aqui é de açúcar. Então, muita chuva, ela derrete. Então, pessoal, boa tarde. Mais uma vez, vamos dar início àquele ritual, né? Eu vou pedir, por favor, que vocês me autorizem a gravar essa aula. Caso alguém não se sinta confortável, é só se pronunciar que a gente dá outro jeito, né? E, bom, se vocês estão de acordo, eu entendo que o silêncio é o aval para que eu possa gravar a aula sem problema, tá? Bom, pessoal, como eu dizia, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Como eu dizia, hoje nós estamos iniciando com Franz Boas, né? É curioso, mas dentro dos programas, né, disciplinares, os programas das disciplinas, o Franz Boas ele aparece, né, cronologicamente como um autor que a gente utiliza para representar a escola culturalista de antropologia, que vocês também vão ouvir falar como escola norte-americana, né? E o que é que acontece? O Franz Boas ele é muito mais antigo, né? Ele está muito mais cronologicamente, muito mais à frente em termos cronológicos, históricos, do que, por exemplo, o Malinowski. Inclusive o Boas ele já fazia trabalho de campo alguns anos antes do Malinowski, bastante tempo antes do Malinowski. Por que a gente vê ele depois dos estrutural funcionalistas ou dos funcionalistas estruturais ingleses? Porque os discípulos do Boas, especialmente as discípulas do Boas, a Margaret Mead, a Mary Douglas e a Ruth Benedict, elas, com base nos ensinamentos de Boas, elas fundaram essa corrente, essa matriz teórica, né, para usar os termos do Cardoso de Oliveira, que é essa matriz culturalista, a escola culturalista. Então, é como se elas tivessem pego tudo que elas aprenderam com Boas, relativismo cultural, particularismo cultural, a crítica que ele faz ao determinismo biológico, geográfico, que a gente viu nesse texto Raça e Progresso. Elas pegam todo esse arcabouço teórico e metodológico do Boas e fundam essa escola. Foram alunas dele, né? Mas o Franz Boas, se vocês lembram daquele livro, História da Antropologia, do Erikson e do Nielsen, ele já aparece ali naquele bojo de autores alemães, né, junto com Bastian, com Herder, com outros que foram precursores do difusionismo, ele já aparece ali. Né? Então, Boas, se a gente for, né, se desprender um pouco dessa cronologia acadêmica que a gente apresenta os autores a partir das escolas, se a gente pega os autores e apresenta os autores pelo seu tempo histórico, né, pela sua data de nascimento, pela sua trajetória profissional, o Boas está ali, no final do século XIX, dentro do conjunto daqueles autores que estão fundando o difusionismo. O difusionismo. E ele está ali fundando o difusionismo, fazendo uma séria crítica ao evolucionismo cultural. Só que ele era um autor à frente do seu tempo. Ao mesmo tempo que ele está criticando o evolucionismo, trazendo elementos da geografia para a gente pensar, né, a difusão de traços culturais, as transformações culturais dentro de determinada área geográfica, ele já está também, dentro do difusionismo, fazendo uma crítica ao próprio difusionismo. Então, Boas, ele dentro do difusionismo, ele está chamando a atenção para um tema, um conceito, o particularismo histórico, que é um conceito interessante para a gente pensar essa pretensão que o evolucionismo tinha de querer fazer uma grande síntese histórica, como se todas as culturas caminhassem, né, seguindo o mesmo caminho na história, que vai dar na evolução e na civilização. O Boas já está criticando, dizendo, olha, as culturas seguem caminhos históricos diferentes, né? As culturas, elas têm ali sua particularidade histórica, sua própria história, e isso precisa ser levado em conta. Então, não há nenhuma certeza de que todas as culturas estão seguindo o mesmo caminho rumo à civilização. Então, Boas, ele está, né,
dentro do difusionismo, fazendo essa crítica ao evolucionismo, mas também já criticando algumas pretensões difusionistas, dizendo, olha, a gente também não pode argumentar que os traços culturais, né, se difundem, né, por todas as partes do mundo. Não. Quando a gente fala de difusão cultural, de transformação cultural, a gente tem que definir uma escala geográfica e pensar, né, empiricamente a partir daquela escala geográfica. Não dá para a gente ficar pegando elementos da cultura material do Egito e dizer que aquilo se difundiu até, por exemplo, a América do Sul. Não. Tá? A gente não tem base arqueológica, nem antropológica, nem historiográfica para isso. Né? Hoje já se tem, né, argumentos dentro da arqueologia que fala de uma migração pelo Estreito de Bering, que vem lá da Europa para cá, passando ali, chegando ali no norte da América, aí houve uma difusão, mas na época não se tinha. E o Boas, ele tem um conceito muito interessante também, que é o conceito de relativismo cultural. A gente vai ver hoje que é a grande sacada, o grande avanço da escola culturalista para a antropologia, né? Ele vai fazer uma ferrenha crítica ao etnocentrismo, que é essa perspectiva teórica que a gente olha a nossa cultura como referência para todas as outras. Então, a gente quer enxergar nas outras culturas elementos da nossa cultura. E aí, quando a gente não enxerga, a gente diz, a nossa cultura ela é mais civilizada, aquela outra cultura ela é meio atrasada. E Boas vai dizer, não. Cada cultura, essa ideia de civilização é relativa. É relativa no seguinte modo, cada cultura ela é civilizada dentro das suas particularidades históricas, sociais, dentro do seu ambiente geográfico. Então, a ideia de civilização ela é relativa, ela varia. Ela não digamos assim, ela não existe um modelo de civilização. O que existe são diferentes grupos, diferentes povos que são civilizados, cada um dentro das demandas que o seu grupo se coloca, dentro das demandas que o meio ambiente no qual aquele grupo está inserido coloca. Né? Por exemplo, se você pega um europeu, não é? Um europeu da Inglaterra, ali, vamos pegar um bairro urbano industrial, um bairro não, uma região da Inglaterra conhecida pela industrialização, Manchester, por exemplo. Você pega um inglês de Manchester, você joga no meio da selva amazônica, no igarapé daqueles ali, que fica por ali, no Rio Negro, e você diz, pronto, se localiza, agora acha o norte e chega até Manaus, ele não vai saber, porque ele não está acostumado a se guiar a partir dos cheiros da floresta, a partir do vento da floresta, a partir, né, da paisagem da floresta. Ou seja, ele não está civilizado dentro da lógica cultural, que é habitar uma floresta para se locomover dentro dessa floresta. Ele está acostumado com placas, ele está acostumado com estradas que apontam para leste, oeste, norte e sul. Então, Boas está argumentando, com base nessa ideia de relativismo cultural, que a lógica interna de uma cultura, o grau de civilização de uma cultura é relativo ao que essa cultura encontra no seu local de origem. Tá? A gente vai ver tudo isso com calma. Isso foi só uma explanação muito geral para pontuar essa localização histórica do Franz Boas. Então, o Boas, na verdade, ele inspirou Malinowski, ele inspirou Radcliffe Brown, ele inspirou Levi-Strauss, que nós vamos ver depois. Ele já fazia trabalho de campo muito antes do Malinowski sonhar em ser antropólogo. Então, quando a gente compara, né, o programa da disciplina com esse texto do Erikson e do Nielsen, fica claro, né, que há ali dois arranjos diferentes. O programa da disciplina, ele pensa a evolução a evolução não, mas ele pensa a história da disciplina a partir da história de seus paradigmas, ou melhor, de suas matrizes teóricas. Evolucionismo primeiro, difusionismo depois, funcional estruturalismo, culturalismo, estruturalismo francês. Tá? O que eu estou propondo aqui é que a gente não perca de vista que existe também uma história da própria biografia dos autores, que muitas vezes transcende ou vai, né, na contramão
da lógica organizacional de um programa disciplinar, tá? E esse que vocês estão vendo aqui na foto, eu separei esse que vocês, antes disso, esse que vocês estão vendo aqui na foto é o professor Celso Castro, tá? Que é professor, né, do Departamento de História da Fundação Getúlio Vargas. Tá? E ele circulou pela história, circulou pela antropologia, e ao longo da formação dele, né, que foi concluída ali no Museu Nacional, que é lindo o Museu Nacional, estão revitalizando agora, depois daquele incêndio terrível, ele começou a desenvolver o interesse pela história da disciplina. Então, vocês vão ver muitos livros, pelo menos os que se mantiverem no curso até o final, e os que enveredarem pela antropologia, vão ver muitos livros, como esse do Eriksen e do Nielsen, que são livros historiográficos da própria disciplina, com o nome do professor Celso Castro. Tá? E esse livro do Boas, Antropologia Cultural, foi todo editado, organizado e traduzido pelo professor Celso Castro. Tá? O que é que acontece? Até o começo dos anos, ali entre os anos 90 e anos 2000, a gente não tinha material de Franz Boas em português para estudar. A gente tinha que recorrer aos textos dele em inglês, né, no original em inglês, ou nas traduções dos departamentos de antropologia de língua hispânica, México, Espanha, tá? Eventualmente uma tradução ou outra de Portugal, com português de Portugal, mas era difícil. Você pensa, 20 anos atrás, não era como é hoje ter acesso a essas coisas. Há 20 anos atrás, muitos textos a gente não tinha acesso, porque era caro trazer, importar, né? Então, o Celso Castro ele tem essa contribuição para a antropologia, especialmente na tradução da obra do Franz Boas. Tá? E o Franz Boas ele é muito interessante. É um autor muito interessante. Tá? Então, bom, como estamos num curso de graduação, na pós-graduação não, a gente trabalha com livros inteiros, né? Uma aula é um livro inteiro, ou 2 livros, ou então partes longas de livros, etc. Mas na graduação, nessa situação remota, eu separei a introdução do livro, que é onde a gente tem um pouco da biografia do Franz Boas, mas percebam, não é uma biografia meramente jornalística, informativa, é uma biografia em que o Celso Castro ele traz a biografia profissional do autor, contextualizando conceitualmente esse autor, né? Ou seja, contextualizando o modo como, na sua época, no seu tempo, ele trouxe conceitos inovadores, conceitos que vão contribuir para repensar a antropologia. Tá? Isso é até uma dica que eu quero dar a vocês no final da aula, para quando vocês forem fazer as resenhas. Eu vi muita resenha que vocês pegaram alguns textos biográficos, Emile Durkheim, né, com o Rodrigues, por exemplo, ou mesmo o Eriksen e o Nielsen, e vocês apresentaram o texto, mas sem falar do principal, que são os conceitos que esses textos trazem paralelo à vida e obra dos autores. Né? Aí é por isso que eu digo assim, você pode apresentar um texto, fazer uma resenha jornalística, descritiva, mas para o curso que vocês estão, vocês precisam apresentar para os leitores os conceitos que os autores trabalham. Né? E o bacana do Celso Castro é que ele apresenta a biografia do Franz Boas, trazendo as contribuições conceituais do autor dentro do contexto de época no qual ele vivia. Então, eu separei essa introdução, tá? E separei esse texto, Raça e Progresso. É um texto fantástico, 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 que é um texto em que ele vai relativizar essa ideia de que existem raças inferiores e raças superiores. Eu sei que vocês são muito novos, mas se a gente olha para a história recente dos Estados Unidos, até a década de 60 havia política de Estado implementada com base nesse argumento de que, por exemplo, os afrodescendentes eram inferiores aos tipos raciais europeus. Então,
Boas, ele está justamente criticando essa ideia absurda, mas que foi verdade durante um tempo. Foi verdade. Foi verdade no sentido de que as verdades são construções históricas e elas se sustentam por arranjos políticos, econômicos, sociais, religiosos. Né? Então, se já foi verdade que haviam diferentes raças, isso já não é mais verdade. A gente sabe que hoje existe uma raça só, uma espécie só, que é a espécie humana, com variações étnicas, existem etnias diferentes. Tá? Mas já foi verdade que haviam raças diferentes, isso não é mais verdade. Já foi verdade que haviam raças superiores e inferiores. Isso teve consequências nefastas na história da humanidade. O nazismo é uma delas. O que os nazistas faziam? Diziam que os judeus eram inferiores. Diziam que os judeus eram avarentos, não prestavam, que comia criancinha, que tinha pacto com o diabo. Isso tudo são estratégias que vão desumanizando as pessoas. Você vai tirando dos grupos étnicos a humanidade. Quando você tira a característica essencial dos seres humanos, que é a sua humanidade, você reduz ele a um animal e mata sem culpa. Foi o que a Alemanha nazista fez com os judeus. Né? Isso já foi verdade. Era utilizado um arranjo teórico, retórico, com base em teorias eugenistas e raciais, e se construía esse tipo de verdade que a gente sabe que hoje não é. E se a gente sabe que hoje esses absurdos não são verdades, a gente deve muito ao Franz Boas. Estão me ouvindo, pessoal? Tá andando bem a minha internet? Estou conseguindo ouvir, sim, professor. Obrigado, Larissa, obrigado. Então, o Franz Boas ele é muito importante. Se a gente hoje tem esse discernimento que o conceito de raça é um grande equívoco, que não existem raças diferentes e tampouco raças superiores e inferiores, a gente deve isso ao Boas. E esse texto, Raça e Progresso, ele é fundamental para criticar essa ideia norte-americana, não é? Essa política de Estado norte-americana segregacionista, que segregava brancos e negros, que argumentava que brancos e negros tinham graus, né, de superioridade e inferioridade entre uns e os outros. Então, eu separei esses dois textos apenas, porque eu acho fundamental para o entendimento das contribuições do Franz Boas, e é fundamental para, na próxima aula, a gente entender Margaret Mead, que foi aluna dele e que é uma das fundadoras do culturalismo, e logo trouxe o Boas como referência. Tá? Então, a gente inicia primeiro com esse texto da introdução, tá? E depois a gente entra nesse texto importantíssimo que é o Raça e Progresso. Tá? Bom, Boas, ele é alemão, né? Ele, no sentido de que ele nasceu naquela região, Westfália, em 858, a Alemanha ainda estava no seu processo de unificação, a Alemanha vem se unificar em 870, tá? E ele era de uma família de judeus, de comerciantes judeus, tá? Que tinham sido assimilados ali à cultura alemã, judeu-alemão. Tá? E, bom, então ele nasceu, viveu, cresceu acostumado a sofrer preconceito por causa da sua raça, da sua etnia. Na época era raça. Né? Hoje a gente sabe que o conceito de raça ele é um equívoco. Ainda é utilizado, mas não para argumentar que existe raça superior e inferior. Ele é utilizado para mostrar o quanto determinados grupos étnicos sofreram com esse conceito e com essa ideia de raça superior e inferior. Tá? Então, ele é um conceito útil, não para a gente argumentar superioridade ou inferioridade de raça, mas para a gente demarcar, né, essa fala muito importante, né, e lembrar, né, esse, digamos assim, trauma histórico, né, que determinados grupos passaram por causa dessa ideia e dessas teorias raciológicas e eugenistas. Então, Boas ele nasce nesse contexto, né, num contexto em que
haviam, de um lado, as teorias raciológicas, que eram essas teorias, que, com base no conceito de raça, argumentam que existem raças superiores e inferiores, e as teorias eugenistas, que era um campo de estudo em que alguns intelectuais eles diziam, olha, uma vez que existe uma raça inferior e uma raça superior, eu estou propondo que a gente faça uma limpeza genética, ou seja, a gente faça um processo de eugenia, né? A gente procure não misturar raças para não, digamos assim, corromper, né, determinadas raças. Ou seja, os eugenistas partiam do pressuposto de que a mistura racial era ruim, ela era nociva. Então, os eugenistas, um dos grandes eugenistas famosos, Arthur Gobineau, que foi, acho que, ministro das Relações Exteriores francesa no Brasil, no final do século XIX, ele era um dos expoentes do eugenismo. E ele, inclusive, sugeriu no governo brasileiro essa ideia de que, olha, se o Brasil continuar com essa mistura de raças, o Brasil nunca vai ser uma sociedade desenvolvida. Então, vocês têm que promover um processo de embranquecimento do povo brasileiro. Então, agora que vocês estão às vias de acabar com a escravidão, né, eu sugiro que vocês tragam trabalhadores europeus para cá, porque eles já sabem trabalhar dentro da lógica de trabalho capitalista, ou seja, recebe um valor pela sua força de trabalho. Os ex-escravos não conseguiam entender isso. Na cabeça dos ex-escravos isso não entrava, porque eles estavam acostumados ao regime de escravidão. Então, traz esse pessoal da Europa para embranquecer a raça brasileira e acabar com a mistura para o Brasil ser um país desenvolvido. Então, era esse tipo de coisa, esse tipo de comentário que hoje a gente sabe que é terrível, nefasto, absolutamente equivocado e mau caráter. Era esse tipo de teoria que estava ali no último quarto do século XIX sendo aplicada, especialmente na América. E no contexto do Boas nos Estados Unidos, que a gente vai ver, tá? Bom, antes do Boas chegar nos Estados Unidos, ele era físico, ele estudava física, assim como Malinowski. Tá? Então, Boas era um estudante de exatas que, na sua trajetória intelectual, terminou enveredando para a antropologia. Tá? E esse é o Franz Boas. Tá? Ele aqui está no museu. Ele está no museu. Eu vou achar o museu que ele está, tá? Bom, não vou ficar mostrando, senão vocês já vão ver as imagens. Mas ele, nessa capa, ele está ensinando um ritual, tá, dos povos indígenas Quaiquiu, que é um povo indígena que fica no extremo norte dos estados. Na verdade, ele fica no extremo sul do Canadá, tá? Que é o extremo sul do Canadá, é o extremo norte dos Estados Unidos, e é um povo indígena que Boas ele travou bastante contato. Boas ele fez trabalho de campo um trabalho de campo intenso com os esquimós, tá, do Ártico, Polo Norte ali, e ele teve um trabalho intenso com esses povos indígenas Quaiquiu, que ele acompanhou de perto, e aqui ele estava num museu, a gente vai ver o museu, que museu é esse daqui a pouco, que ele foi diretor, que ele atuou no museu, e ele estava encenando o ritual, né? Ele está aí vestido, mas ao fim das contas desse ritual aqui, ele vai estar só de cueca, encenando o ritual, porque é um ritual que ele vai estar fazendo uma performance, né? Então ele vai tirar a roupa, vai ficar só com a cueca encenando esse ritual. Então, Boas, ele além de ser um intelectual fundamental para a antropologia que faz hoje, à frente do seu tempo, ele era uma pessoa que tinha bastante senso de humor, criatividade, tá? E vocês estão com esse livro todo, então aproveitem, consumam, leiam aí, né? Tem o livro todo para vocês, tá? Então aproveitem para ler, não fiquem restritos só a esses capítulos. Depois, quando vocês tiverem interesse, vão ler. Quem quiser comprar também vale muito a pena, é um livro pequenininho, fininho, tá? Tipo pocket, e é um livro barato, você compra esse livro por 20 e poucos reais, 30 reais, então assim, eu sei que está todo mundo apertado, mas vale a pena, né? Então, Boas, ali no final do século XIX, ele já não estava muito satisfeito com a carreira de físico, e ele vai direcionar o seu interesse para a geografia. Tá? Então, Boas, ele vai
sair da física, ciência física, tá? E vai enveredar para a geografia, tá? E dentro do campo de produção de conhecimento da geografia, como ciência, é que ele vai se interessar pelos estudos, né, que envolvem a relação meio ambiente e cultura, né? Que a gente sabe que é um jogo, né? O meio ambiente, ele apresenta assim determinadas condições de vida e os grupos humanos, né, juntos em sociedade, né, compartilhando de um mesmo, digamos assim, conjunto de regras culturais, eles modificam o meio ambiente ali para ter um grau de conforto. Então, a entrada do Boas na antropologia se deu a partir de um passo na geografia. Tá? Então, ele se apropriou dessas discussões que envolvem a relação meio ambiente e cultura humana, e a partir disso ele entrou de vez, de cabeça, como se diz, na antropologia. Tá? Então, ele estudou com Bastian, junto com Bastian, ele foi um dos pais do difusionismo, como nós vimos. Tá? Só que dentro do difusionismo, Boas também tinha ideias que iam de encontro, né? Tanto é que ele aparece como, né, estando dentro da perspectiva culturalista norte-americana, porque mesmo ele tendo fundado o difusionismo, junto com Herder, Bastian, ele tinha ali um senso crítico muito grande. Tá? O Boas, como vocês sabem, ele é um empirista. Então, ele é parte dessa trajetória de intelectuais que ele vai primeiro a campo para depois teorizar. E ele criticava bastante esses intelectuais racionalistas ou evolucionistas que faziam teorias e depois pegavam ali dados de terceira mão, segunda mão, para poder tentar encaixar a sua teoria. Não, Boas, ele, como um bom empirista, ele diz, olha, eu primeiro preciso ter ali material empírico para poder analisar e pensar teoricamente, e não fazer o caminho inverso. Tá? E o Boas, eu tenho um interesse particular pelo Boas, porque o Boas ele tem uma contribuição imensa para a museografia, a museologia, né? O Boas, com essa ideia de relativismo cultural, né, ele revolucionou o modo como os museus colocavam ali em exposição elementos da cultura material. Inclusive, ele está trazendo, né, essa dimensão moderna de você pensar a performance e o corpo como uma instalação no museu. Né? Você vê uma pessoa num museu encenando um ritual indígena, né? Ele está trazendo a performance para o museu, o corpo para o museu. Ele se coloca como um elemento tipográfico, como o corpo como uma instalação. Mas isso é uma outra área, né? Não vem ao caso a gente discutir isso aqui. E o Boas, quando ele começou a estudar com o Bastian, né, ele começa a desenvolver seus estudos de antropologia dentro do Museu do Folclore, né, de Berlim, tá, que o Bastian era diretor. E esse é o Museu do Folclore de Berlim. Tá? Uma imagem atual. Imagem atual. Tá? O Boas, quando ele entrou na antropologia, ele quis, assim, dar conta de todas as dimensões do trabalho antropológico. Tá? Então, ele estava pensando essa antropologia cultural, que é essa antropologia que vai tentar identificar regras, padrões de comportamento, padrões de pensamento que se constituem a partir de regras culturais. Né? A gente falou bastante sobre isso na aula passada e na aula retrasada do Radcliffe Brown, né? Que existe a antropologia social, que o objetivo da antropologia social é analisar as estruturas sociais e as funções sociais. E existe a antropologia cultural, que tem como objetivo analisar os arranjos culturais como estruturantes de regras de comportamento e de pensamento, ou seja, os arranjos culturais têm a função de padronizar regras culturais. Tá? E o Boas, ele também se dedicou à antropologia física ou à antropologia forense, que é aquele campo da antropologia que faz as medições, né? Medições que ainda hoje se trabalha. Os colegas da arqueologia
né? Eles trabalham bastante com a antropologia física e a antropologia forense. Que é essa antropologia que faz medição de crânios, que faz medição de crânios, do fêmur, dos ossos, do nariz, da boca, com a diferença, né? A antropologia física, por mais que ela tenha sido utilizada pelos intelectuais racistas das teorias raciológicas, ela não era uma disciplina que argumentava que haviam raças inferiores ou superiores. Mas as teorias raciológicas, os teóricos da ciência raciológica, eles pegavam digamos assim, essa base analítica, né, da medição de crânios, medição de lábios, medição de nariz, dos ossos, para argumentar que isso era elemento para a gente identificar raças inferiores e superiores. Quem fazia isso eram os eugenistas e o pessoal das teorias raciológicas. Tem um grande representante da antropologia física, que é o Cesare Lombroso, né? Que ele era um criminalista e ele, durante muito tempo, ele pegou esse arcabouço teórico metodológico da antropologia física para argumentar que era possível, com base na medição de crânios, você identificar tipos físicos desviantes. Mas veja que ele não está dizendo que existe raça inferior ou superior. Ele está dizendo, olha, se a gente faz medição de crânio, né, centenas, milhares, a gente consegue identificar um padrão de pessoas que são criminosas, de pessoas que não são criminosas. Agora, isso aí dá um problema danado, né? Porque você pode cometer o equívoco muito comum de dizer, olha, Rafael tem aquele crânio ali, aquele crânio eu já vi num assassino em série, então Rafael tem um potencial de ser um assassino em série. Percebe? Isso não é plausível. O Lombroso, ele reconheceu, tá? Essas limitações. Ele reconheceu. Tá? Mas o Boas circulou por tudo que ele pôde absorver do conhecimento antropológico. Ele, para produzir uma teoria nova, ele absorveu. Tá? Então, como eu disse, o Boas ele tem um trabalho de campo muito anterior ao do Malinowski. Esse mito de que o Malinowski inventou o trabalho de campo, essa narrativa, essa história, essa ideia do senso comum da antropologia, ela não é verdadeira. O Boas ele já fazia trabalho de campo há muitos anos. Tá? Para vocês terem ideia, o Boas ele iniciou, né, suas atividades de campo em 1885. Veja, o Malinowski começou em 1822. Quer dizer, o Malinowski começou um pouco antes. 22 foi quando o livro foi publicado. Então, o Malinowski estava fazendo o trabalho de campo dele ali, exatamente, não lembro agora, mas foi no período da Primeira Guerra, né? 1814, 1914, 1918. Então, a gente tem quase aqui, olha, 20 anos de diferença. Tá? Então, Boas ele tem um trabalho de campo muito interessante com os esquimós. Eu vou até compartilhar aqui no chat 2 videozinhos que eu acho super interessante no YouTube, para vocês darem uma olhada, sabe? Para ver mais ou menos como é o trabalho de campo com os esquimós. O primeiro é Nanook, do Jean Rouge, tá? Da antropologia visual. E o segundo é um vídeo que mostra um ritual de caça de moças, que foi produzido por um grupo de músicos, né? E eles fizeram ali um disco, onde é um disco meio que cinema mudo, que eles apresentam ali um ritual esquimó de caça às moças. Então, são dois vídeos aí que vocês podem achar interessante. Acho que os dois devem estar em inglês, talvez o Jean Rouge tenha uma tradução em espanhol. É bom que vocês praticam, né? Bom, e o Boas ele fez trabalho de campo etnográfico com os esquimós nas ilhas Baffin, que fica lá no Ártico, no Polo Norte. E ele viveu entre os esquimós 39, ele esteve entre os esquimós 39 anos antes de Malinowski publicar Os Argonautas do Pacífico Ocidental, ou seja, aproximadamente 35 anos antes do Malinowski ir a campo desenvolver a observação participante, o Boas já fazia trabalho de campo. Tá? Então, para ficar bem claro,
O que o Malinowski inventou não foi o trabalho de campo, foi a observação participante, tá? Como um instrumento para colocar em contato direto o antropólogo e o grupo pesquisado, para a partir disso, né, se produzir um conhecimento mais, digamos assim, próximo da realidade daquele grupo. Tá? E o Boas, se pode dizer que dentro da antropologia existem ali alguns inventores do trabalho de campo, com certeza o Boas figura entre eles. Lembrando que os evolucionistas já faziam trabalho de campo, tá? Como Morgan. E as ilhas Baffin, elas são aqui, tá? Elas estão exatamente aqui, né? No Ártico, né? O Polo Norte, tá? Estou tentando localizar aqui as ilhas Baffin, aqui, que é onde existem aquele povo esquimó Inuit, os Inuit, famosos Inuit, né? Quem curte super-herói, era aqui que o Wolverine gostava de ficar quando ele ia se isolar, né? As ilhas Baffin, junto com os povos esquimós Inuit. Tá? E o trabalho de campo que ele fez aqui foi fundamental para ele desenvolver o seu conceito de relativismo cultural e criticar ali algumas premissas que haviam na época. Tá? Na época se havia ali um argumento entre os intelectuais, especialmente da geografia, que era a geografia que determinava o comportamento humano. E o Boas dizia, não é a geografia que determina o comportamento humano, ela influencia. O que determina o comportamento humano é a cultura. E aí a gente vai entender o argumento dele daqui a pouco. Tá? Boas também fez trabalho de campo, como eu disse, com os povos indígenas, Kwaikilt, tá? Que eram povos indígenas que estavam ali próximos no Canadá, próximos à fronteira com os Estados Unidos. E o principal objetivo de Boas era, nessas expedições, estudar as línguas nativas, os mitos nativos e reunir os objetos da cultura material para os museus, né, para montar coleções museológicas. Então, aqui eu trouxe algumas cenas de um ritual Kwaikilt, um ritual, meu Deus, hoje minha memória está muito fraca, era o Potlatch. Tá? Então temos aqui alguns representantes dos Kwaikilt vestidos cerimonialmente, né, para desenvolver esse ritual chamado Kwaikilt, que era um ritual semelhante ao Kula, né? Um ritual que era uma instituição total, né? Em que haviam trocas econômicas, trocas de matrimônio ou trocas de mulheres, como se falava no jargão da antropologia da época. Né? Uma máscara, uma vestimenta, uma máscara e uma liderança local dos povos Kwaikilt. Tá? O Boas, eu acho que todo mundo que entra na universidade, talvez um pouco antes, já ouviu falar nessa revista, Science, né? Pois é, meus amigos, a Science não é uma revista de 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. A Science é uma revista de mais de 100 anos. Então, assim, a gente vê algumas lideranças políticas criticando estudos que saíram na Science, né? Uma revista que tem, assim, uma vida tão grande, que ainda vai durar tanto tempo, a gente fica até com vergonha, né? Porque é uma revista, assim, a Science e a Nature são duas das revistas mais antigas que a gente tem de produção de conhecimento científico. Tá? Existem outras que agora não me lembro, mas não tão antigas quanto. Tá? Bom, mas o Boas, nesse momento, ele ainda não estava institucionalmente reconhecido como um antropólogo. Né? Ele tinha interesse em geografia, tinha interesse em mitologia, cultura e tinha interesse em linguística. Né? O Boas, ele estudou antropologia, como a gente viu com Bastian, né? Dentro do Museu de Cultura Popular.
ele só se consolida como um antropólogo aqui, tá? No finalzinho do século XIX, quando ele consegue um emprego, né, estável, para trabalhar como curador das coleções indígenas, né, do Museu de História Natural, do Museu Americano de História Natural, em Nova York. É nesse museu que ele está encenando ali aquele ritual. Tá? E, bom, quando ele também, de dentro do museu, ele consegue, né, dar visibilidade ao seu trabalho e ele entra como professor da Universidade da Colômbia Britânica, a Colômbia, nos Estados Unidos. Tá? E aí ele começa a se destacar como antropólogo. Tá? Até chegar ali ao posto máximo, né, almejado por um antropólogo da época, que é presidir as associações e os comitês voltados a pensar o desenvolvimento da antropologia como ciência e estratégias de divulgação do trabalho científico da antropologia. Então, ele vai ser o presidente da revista Antropologia Americana. Tá? Bom, Boas, ele tinha uma visão moderna de museu. Vocês viram, ele está ali trazendo discussões que hoje a gente está pensando, olha, a museologia hoje está revolucionando, hoje, né, o corpo é um objeto de museu, o corpo ele performatiza no museu, o seu corpo ele pode ser uma instalação expográfica. Né? Boa já estava fazendo isso no final do século XIX, e a turma não gostou, claro. Sempre quando a gente está tentando ali, né, romper com alguma tradição, a gente demora, não é algo que acontece de forma rápida. Né? E por diferentes motivos, o Franz Boas ele discutiu com o diretor do Museu de História Natural Americano e terminou saindo do museu e se dedicando integralmente à sua carreira de docente na Universidade de Colômbia. E foi aí onde ele começou, né, a produzir intensamente estudos antropológicos com base no farto material que ele havia coletado, né, empiricamente, ou seja, indo a campo, dados de primeira mão que ele produziu. Então, é um bizu muito bacana, né, para a gente pensar. Boas, ele vem de uma tradição da antropologia empírica, lembrando, né, Cardoso de Oliveira, é uma tradição empírica que fazia pesquisa de campo, e só a partir da pesquisa de campo que ele fazia, que dos dados que ele coletava, que ele produzia em primeira mão, ele teorizava. Diferente, né, da escola francesa de antropologia, né, que era racionalista, ou seja, eles teorizavam para depois pegar o material de campo que alguém coletou para ele, dados em segunda mão, que não foi o pesquisador que foi coletar, dados de segunda mão para eles racionalizarem. Então, assim, racionalistas pegam dados de segunda mão, empiristas pegam dados de primeira mão, tá? E o Boas, assim como Malinowski, Radcliffe Brown, vem de uma tradição empírica. Com um detalhe, Boas ele estava interessado na transformação cultural, né? Na permanência e na transformação de traços culturais, ou seja, ele estava trabalhando com uma perspectiva diacrônica, ou seja, essa perspectiva em que o antropólogo ele está observando, né, os efeitos da globalização e da transformação do processo histórico mais amplo dentro de determinadas culturas. Tá? Diferente da escola inglesa e da escola francesa, que eles querem ver a permanência, eles querem estudar as culturas numa perspectiva sincrônica, ou seja, isolando aquela cultura desse processo histórico de globalização mais amplo, que influencia e transforma tudo que toca. Eles não querem ver transformações, eles querem ver as permanências. Então, o Boas era um empirista que trabalhava dentro de uma perspectiva diacrônica, ou seja, que quer olhar a transformação, né, a mudança
de traços culturais, e também o que permanece, tá? Mas sem perder de vista que as culturas elas estão num processo contínuo de transformação, tá? O Boas teve um papel fundamental como, digamos assim, militante. O Boas ele militava em prol da igualdade racial. O Boas militava em prol dessa ideia de que não existem raças inferiores. Todas as raças são iguais e civilizadas e importantes. E o Boas argumentava mais ainda que a mistura racial é boa, porque a mistura racial produz indivíduos adaptados para lidar e para viver no meio ambiente. Você pega o europeu quando vem para o Brasil, o europeu ele não está adaptado ao clima brasileiro. O europeu ele sai passando uma gripe para os povos indígenas, os povos indígenas morrem, porque os povos indígenas não estão adaptados àqueles vírus. Então, quando os europeus começam a se misturar com os povos indígenas, Gilberto Freire vai dizer, que foi aluno de Boas, Gilberto Freire vai dizer, olha, a mistura é boa, porque a mistura ela produz seres adaptados. Então, a ideia, o argumento é que as raças elas têm que se misturar, elas devem se misturar, faz parte desse processo contínuo de adaptação e de transformação cultural, que as raças se misturem, as culturas se misturem. Então, o Boas ele era um militante dessas ideias, como a gente vai ver em Raça e Progresso. Tá? E o Boas, ele influenciou autores e intelectuais de diferentes correntes, como eu disse. Mas dentro dessa prática de militância do Boas, ele, inclusive, né, ajudou na fundação, né, e como professor da nova escola de pesquisa social. Foi uma escola fundada em Nova York para abrigar justamente, né, estrangeiros exilados e fugidos da guerra na Europa. Que, inclusive, né, quando estourou a Segunda Guerra, abrigou, inclusive, Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss veio para o Brasil, né, durante a Primeira Guerra, quando estava ali no frisson da Primeira Guerra. Lévi-Strauss esteve aqui no Brasil. Na verdade, Lévi-Strauss, depois da Segunda Guerra, depois da Primeira Guerra, ele veio para o Brasil ajudar a fundar a USP, né, ajudou a fundar o Departamento de Ciências Sociais da USP, voltou para a França. Quando foi estourar a Segunda Guerra Mundial na França, ele pediu asilo no Brasil. Como Getúlio Vargas estava afinado com a Alemanha nazista, Getúlio Vargas negou. Então, Claude Lévi-Strauss pediu asilo lá em Nova York, foi para Nova York, estudar com o Roman Jacobson, com o pessoal da linguística, e estudar nessa escola que teve como um dos seus, digamos assim, inspiradores, o Franz Boas, a nova escola de pesquisa social. Tá? E foi lá em Nova York. Na verdade, foi lá nos Estados Unidos, durante um almoço, né, no restaurante da Universidade de Colômbia, que Boas faleceu em 1942. Tá? Caiu por cima do prato, depois de ter um ataque fulminante, do lado de Claude Lévi-Strauss, o jovem Claude Lévi-Strauss, tá? Que era filósofo e estava entrando na antropologia. Então, Boas teve esse papel fundamental. E aí agora a gente começa a entrar um pouco no Raça e Progresso. Tá? O Raça e Progresso, que para mim é um dos textos mais fundamentais da obra de Franz Boas. Tá? Então, um pouco de contexto. Né? Na segunda metade da sua vida, né, na segunda metade da sua existência, Boas ele começou a militar em prol da igualdade racial nos Estados Unidos. Tá? Boas, ele fofoca. Boas, ele foi fazer ali uma visita pontual à sua família nos Estados Unidos, saiu da Alemanha para os Estados Unidos, e quando ele chegou nos Estados Unidos, ele se deparou com um ambiente que, à primeira vista, era um ambiente harmônico, bacana. Né? Quando Boas chega nos Estados Unidos, os Estados Unidos estava consolidando aquele mito, né, de que era uma terra de liberdade, era uma terra que tinha suas portas abertas.
para todos os povos que quisessem trabalhar e quisessem, né, ser livres. E aí Boas, ele conhece uma garota, amiga da sua família lá, se apaixona, e aí ele diz, poxa, eu vou me mudar para os Estados Unidos, eu estou na Alemanha, sendo apontado na rua que eu sou judeu, que eu não presto, que eu sou avarento, que os judeus sempre foram perseguidos na Europa. Sempre, 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 sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá? E ainda são. Então, Boas, quando ele chega nos Estados Unidos e conhece a sua futura esposa, quando ele volta para a Alemanha, ele diz, olha, eu não quero mais morar aqui, eu quero ir para os Estados Unidos, que é a terra da liberdade, né? E viver o estilo americano de vida, livre, né? Liberal, etc, etc, etc. Não liberal com esse viés econômico associado à direita. Não, liberalismo enquanto corrente filosófica. O liberalismo é uma corrente progressista, né? Que parte do pressuposto de que o principal da vida em sociedade são as liberdades individuais. Indo de encontro ao direito dos outros indivíduos, né? Então, Boas, na segunda metade da sua vida, quando ele escreveu Raça e Progresso, ele se tornou cada vez mais um militante da igualdade racial, tá? E em 1906 ele procurou convencer alguns milionários americanos a financiar a construção do Instituto Africano. Boas, ele observou que, olha, os Estados Unidos, como um país de economia escravista, ele tinha um contingente populacional de afrodescendentes imenso, muito grande, né? E o Boas disse, pô, mas como a gente tem aqui um contingente de africanos tão grande, a gente não tem um instituto dedicado a estudar a migração africana, a cultura africana. Então, vamos criar um instituto de pesquisa, né, da África, que seria, inclusive, uma porta de entrada e de saída para esses ideais progressistas da igualdade racial, que até a década de 60 não eram aceitos nos Estados Unidos. Você pensa que nos Estados Unidos, na década de 60, um afrodescendente que estava no ônibus sentado tinha que dar o seu lugar para um branco. Ele não podia sentar no ônibus. Só quando o ônibus estava vazio. E ainda assim, se chegasse um branco e dissesse, eita, eu gosto desse lugar, ele tinha que sair. Até a década de 60. Tá? Então, o Boas, ele teve essa ideia de fundar esse instituto, que não aconteceu, né? Que tinha como objetivo, né, argumentar que a inferioridade dos negros norte-americanos não era por causa de causas raciais, biológicas. Olha, os povos negros, eles não estão em condições de penúria, sem conseguir emprego, sem conseguir comida, porque eles biologicamente são inferiores. Não, eles estão assim porque culturalmente, socialmente, historicamente, eles foram colocados nesse lugar de penúria, de inferioridade. Então, isso não tem nada a ver com biologia. Eles não estão assim, sem acesso a trabalho, eles não estão sem acesso à escola, porque eles são, entre aspas, menos intelectualmente. Não, eles estão assim porque a sociedade, do modo como se configurou aqui historicamente, excluiu eles desses espaços. Então, veja que pensamento avançado para a época. E Boas tinha o objetivo de montar esse instituto para difundir essas ideias. Olha, a inferioridade que vocês estão dizendo que os povos afrodescendentes têm, ela não é fruto da constituição biológica dele. Não é porque eles são africanos, vieram da África, que eles são inferiores. Não, é porque eles chegam aqui e não têm oportunidade. Eu trouxe essa imagem aqui clássica da segregação dos Estados Unidos. Essa imagem ela foi feita entre a década de 40 e a década de 60, eu não me recordo. Quando eu peguei a imagem, terminei não vendo o ano, mas essa imagem relata uma das primeiras universitárias negras, né, que tiveram acesso à universidade e sendo xingada pelos estudantes brancos da universidade. Então, era contra isso que Boas argumenta nesse livro, nesse texto, Raça e Progresso, exatamente
contra esse racismo estrutural dos Estados Unidos que ele está argumentando. Tá? Então, na época de Boas, né, os americanos encaravam os afro-americanos como cidadãos de segunda classe. Não tinha direito político, não tinha direito civil. Vocês lembram das imagens, né, do Martin Luther King, por exemplo? Assassinado, inclusive, né, por exaltar esse mesmo discurso inspirado em Boas. Martin Luther King, né, quando ele fala que ele teve um sonho de que todos os negros e os brancos conviveriam em harmonia, ele está inspirado no Franz Boas. Então, era um momento muito difícil e que o Franz Boas dedicou todos os seus esforços para refletir sobre ele, sobre esse momento em que havia um apartheid nos Estados Unidos, um tipo de apartheid. E o Boas estava criticando justamente essa exclusão, né? Essas políticas públicas, eram políticas públicas, que não deixavam os africanos votar, que não deixavam os africanos entrarem em escolas, sentarem em bancos de ônibus, entrar em banheiros públicos, entrarem nas igrejas. Por isso que existe toda quando a gente vê os filmes norte-americanos, aquela representação da cultura norte-americana no cinema, a gente vê, né, aquelas clássicas igrejas onde tantos ícones da música negra norte-americana nasceram. Jimi Hendrix começou a tocar numa igreja norte-americana, né, onde aqueles pastores cantam aquelas músicas lindas de soul music. Aquilo ali é uma estratégia que eles tinham, porque eles não podem frequentar a igreja protestante, que a maioria dos Estados Unidos é protestante, não podiam. Então, eles, né, se juntaram nas suas próprias igrejas, também protestantes, mas com um público maciçamente negro. Eles não tinham acesso a outras igrejas. Tá? Então, para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, havia uma lei chamada a Lei da Única Gota de Sangue, que era uma lei que dizia assim, olha, se você tem um parente negro de quarta geração, né? Se seu tataravô era negro, você é negro também. Então, você não vai ter acesso aos espaços do branco. Não, mas como assim? Eu sou branco? Sim, mas olha aqui a sua árvore genealógica. Você tem negros na sua família. Então, só isso já basta para você ser classificado como negro. Era o contexto da época, tá, pessoal? Eu estou apresentando um contexto da época. É horrível. Mas precisa ser apresentado. Tá? O ideal é que isso nunca tivesse existido na história humana, mas existiu. A gente sabe que existe até hoje. E que se a gente não criar regras, né, não tipificar como crime, as pessoas vão se sentir no direito de retomarem esse absurdo que era, né, a política institucional daquela época. Vocês viram as imagens, né, do George Floyd, né, foi ali no final do ano passado, quando aquele senhor afrodescendente, né, foi sufocado, morreu. Ou seja, é um ponto que sempre está presente na cultura norte-americana. Tá? E havia essa lei da única gota de sangue, que ainda tem consequências hoje, né? Ainda tem consequências hoje. Por exemplo, eu tenho amigos que saem do Rio Grande do Sul e chegam nos Estados Unidos para morar e tem lá o censo norte-americano e tem lá, né, branco, afrodescendente, latino. Teve um amigo meu que foi botar lá no censo que era branco, aí a moça disse, não, você é latino. Não é branco, você é latino. Isso ainda é resquício dessa lei. Tá? Resquício dessa lei. Que servia para classificar pessoas como negras por descendência consanguínea. Tá? Então, era contra isso que o Boas argumentava contra. Era contra isso que ele argumentava. Tá? Então, Boas, que vai se tornar um cidadão americano, nessa época, se desiludiu com essa política dos Estados Unidos, né? Especialmente com a guerra hispano-americana, né? Que foi quando os Estados Unidos pegou as últimas terras do México, né? Foi uma guerra muito bruta, muitos povos indígenas foram mortos, né? Muitos mexicanos foram obrigados
foram empurrados ali, né, para as fronteiras que os Estados Unidos, de forma autoritária, definiram como sendo as fronteiras dos Estados Unidos em detrimento do México. Por isso que ainda tem tanta região com nome hispânico, né? Los Angeles, Os Anjos, né? New Mexico, é um nome americano para o Novo México. Ainda tem lá o Novo México, Los Angeles. Bom, para vocês terem ideia, né, da militância do Boas contra essas teorias raciológicas, né, quando estourou aquela noite, famosa noite da queima de livros, tá? Na Alemanha, né, quando os nazistas invadiram a Universidade de Heidelberg, os livros de Boas foram os primeiros a serem queimados. Tá? Olha aqui. Que loucura, né? Fico assim, chocado. Essa imagem não tem como. Bom, então Boas ele teve uma série de contribuições assim importantíssimas para a antropologia, e Ruth Benedict, que foi uma das suas discípulas, que foi uma das fundadoras, junto com Margaret Mead e com Mary Douglas, uma das fundadoras dessa escola que nós estamos vendo hoje, o culturalismo, elas ressaltam a importância de Boas, né, para além da contribuição científica que ele deu, né? Também a contribuição do Boas como uma personalidade política que fez da sua trajetória de vida uma máquina de combate ao racismo da sua época. Tá? Então, terminando um pouco dessa biografia, né, do Boas, uma biografia muito rica, é um exemplo de um intelectual que, a partir da biografia dele, a gente pode ficar falando de conceitos assim, uma tarde inteira. Né? A gente pode, só esse capítulo da introdução à obra dele serve para a gente criticar conceitos e apresentar novos conceitos. O conceito de raça, que ele faz uma crítica, né? As teorias raciológicas e eugenistas, que a gente já sabe o que é, né? A crítica ao etnocentrismo, que a gente já... Então, percebe como a vida de Boas permite que a gente fale de conceitos, relativismo cultural, né? Particularismo histórico, empiria, tá? Então, todos os textos, pessoal, vocês têm em mãos, né? Na verdade, em tela, né? Que a gente está perdendo o hábito de ler livros em mão, né? Está lendo mais nas telas do smartphone, do computador, do tablet. Mas todos esses textos, pessoal, que vocês têm nesse livro, eles foram publicados pelo Boas, né, durante toda a sua vida, e eles foram publicados nessa coletânea, Raça, Linguagem e Cultura. Foi uma coletânea que ele publicou 2 anos antes dele morrer, dele falecer. Tá? E o professor Celso Castro, ele pegou os textos, né, que foram, alguns textos que foram publicados nessa coletânea, né, esse que nós estamos trabalhando hoje, o Raça e Progresso, né, ele pegou alguns textos que foram publicados e traduziu para a gente. E foi uma tradução muito bem-vinda. Tá? E esses textos aparecem ali, ficam evidentes toda essa crítica que o Boas ele fazia aos determinismos geográficos, biológico e psicológico, tá? Que a gente vai ver o que é daqui a pouco. Tá? E o foco dessa coletânea é dar ênfase ao modo como Boas trabalhava o conceito de cultura e o conceito de relativismo cultural, que é uma ideia-chave para a gente entender essa escola culturalista, a ideia do relativismo cultural. É justamente relacionar esses temas que eram tratados pela biologia com o conceito de cultura, né? Com o objetivo de criticar equívocos conceituais, como esse, por exemplo. Olha, os afrodescendentes são uma raça inferior. Não, isso é relativo. Eles não são uma raça inferior. Por que você está dizendo isso? Não, porque eles sempre tiram as piores notas, eles sempre têm dificuldade com trabalho intelectual. Sim, mas isso é relativo. Isso não é porque biologicamente eles não são capazes.
Isso é porque, socialmente, a política e a economia colocaram eles nesse lugar de exclusão. Então, isso é relativo. Não, mas existem povos civilizados, bárbaros e selvagens. Não, isso é relativo. Você pode ser civilizado dentro da sua própria cultura. Não necessariamente todas as culturas estão caminhando para um ideal de civilização. Tem culturas que já estão civilizadas dentro dos seus próprios termos, com a sua lógica de atribuição de significado própria. E isso é ser civilizado. É quando você está civilizado, ou seja, está educado dentro das regras culturais sob as quais você nasceu. Então, ele está relativizando o conceito de civilização. Então, é fundamental esse conceito do Franz Boas. Tá? Bom, então o grande papel do Franz Boas, né, é esse, o de crítico dessas teorias consagradas, como o evolucionismo e o racismo, ou as teorias raciológicas e eugenistas, tá? Que eram essas teorias que davam base para essa política de exclusão que ele via nos Estados Unidos e que havia aqui no Brasil também. Tá? Então, a concepção boasiana de cultura tem como fundamento um relativismo de fundo metodológico, baseado no reconhecimento de cada ser humano ver o mundo sob a perspectiva da cultura em que ele cresceu. Tá? Então, a base do relativismo cultural é essa. Cada ser humano vê o mundo sob a perspectiva cultural em que ele cresceu. Ou seja, cada ser humano é civilizado a partir da perspectiva da sua cultura. Eu não posso considerar um ser humano civilizado a partir da lente da minha cultura. Isso é etnocentrismo. Então eu tenho que relativizar essa ideia de que a minha cultura é o parâmetro para eu entender a outra. Entende? Então, para Boas, o antropólogo ele precisa relativizar suas próprias noções, que são fruto, né, da sua própria cultura e dos seus valores ocidentais. Tem que colocar em relação sua cultura com a do outro, para poder, né, identificar as lógicas e as atribuições de sentidos do outro, porque são essas lógicas de atribuição de sentido ao mundo, né, que vão nos tornar civilizados, cada um dentro do conjunto de regras que a sua cultura apresenta como o padrão a ser seguido. Tá? E é exatamente isso que ele está argumentando nesse texto, Raça e Progresso, né? Escrito há 90 anos. A gente está lendo um texto que foi escrito há 90 anos. E parece que foi um texto escrito hoje. Tá? Eu não sei se eu fico feliz ou triste, né? Porque hoje é para a gente estar avançando em outras discussões. Isso já era para ser uma convenção, essa ideia de que não existem raças inferiores ou seres humanos inferiores e superiores. Mas a gente está precisando discutir isso hoje, de novo, relembrar, porque senão a gente esquece. Tá? Então, esse texto vai reproduzir a conferência, é fruto de uma conferência, tá? Esse texto que a gente está vendo, Raça e Progresso, foi uma conferência. Isso mostra a capacidade oratória do Boas, né? Você produzir um argumento tão robusto, tão sólido assim numa conferência, que é uma coisa mais, digamos assim, não é mais leve, mas é um momento em que você expõe suas ideias de forma mais, digamos assim, não improvisada, mas de forma mais flexível. Um artigo não. Você está ali escrito, é aquilo, foi publicado, aquilo não muda. Mas quando você está produzindo conhecimento a partir da oralidade, você tem um elemento de improviso ali que escapa ao conhecimento escrito, né?
Então, foi uma conferência, esse texto, em que ele faz justamente uma crítica a essas teorias raciológicas ou racistas que predominavam na época, tanto no senso comum, como também no ambiente acadêmico. Tá? Bom, e é esse texto que a gente vai ver agora. Tá? Nesse texto ele vai fazer uma crítica tanto a esse predomínio de explicações biológicas para entender as desigualdades sociais, como também a esse argumento também biológico que argumentava que determinados grupos sociais eram inferiores no quesito inteligência por causa dos testes de QI. Né? Tem uma passagem muito interessante nesse texto que o Boas vai mostrar, né, argumentando, a partir da sua argumentação intelectual, que é claro que os testes de QI iam mostrar que os povos afrodescendentes... É claro que os povos afrodescendentes iam tirar uma pontuação baixa nos testes de QI. Eram proibidos de ir para a escola. Não tinham alimentação adequada, porque não ascendiam no mercado de trabalho. Então, como é que eles vão tirar nota 10 no teste de QI? E o argumento é esse. Não, eles tiram nota baixa no teste de QI não é porque eles são inferiores psicologicamente, não é porque eles são, entre aspas, burros. Não, é porque eles não têm comida adequada, não têm trabalho adequado, não têm educação adequada. Então, como é que você quer que ele tire nota 10 nos testes de QI? Então, esse texto, Raça e Progresso, é um esforço dele desconstruir todas essas ideias do campo da biologia que eram equivocadamente apresentadas para argumentar que havia uma diferença biológica que tornava determinada raça superior e determinada raça inferior. Tá? Pessoal, alguma dúvida, pessoal? Faz 1h20 que eu estou falando. Tem alguma dúvida? Não sei, será? Bom, pessoal, então, para situar vocês, Boas foi um grande crítico do determinismo geográfico. Tá? E aqui eu trago duas imagens. Ele vai dizer, olha, se a geografia determina o comportamento humano, por que dois grupos de esquimós que habitam o mesmo lugar têm uma cultura diferente? Porque lá, no Ártico, existem povos esquimós que são sedentários, que constroem as suas casas, e tem povos esquimós que são nômades, que levam suas casas nas costas. Se a geografia, a paisagem gélida, gelada, fria, determina o comportamento humano, por que a gente vê comportamento humano diferente na mesma paisagem? A resposta é porque a cultura é que determina o comportamento humano. É a cultura que determina o comportamento humano. A geografia influencia, mas é a cultura que vai determinar o comportamento humano. Ele vai dizer, olha, o mesmo vale para a biologia. Tá? Determinismo biológico ou as teorias eugenistas, esse era o grande expoente, Arthur de Gobineau. Primeiro era embaixador da França no Brasil. E aí ele vai dizer, olha, o Brasil não vai para frente, não é desenvolvido por causa da mistura de raça. Misturar raças leva uma raça inferior. E Boas vai dizer, não. Aí ele vai dar uma série de exemplos de povos que travaram contatos com outros grupos étnicos que misturaram, né, e produziram populações melhor adaptadas ao meio ambiente. Eu sei que vocês já devem ter escutado de algum professor alguém falando mal de Gilberto Freire. Tá? Mas Gilberto Freire ele foi um dos grandes críticos do Gobineau. Gilberto Freire foi aluno de Boas, fez o doutorado dele lá com Boas. Acho que foi mestrado, não me lembro. Foi na pós-graduação dele lá com Boas. Pós-graduação junta tudo, mestrado e doutorado. E o Gilberto Freire foi um dos grandes críticos. Quando o Gilberto Freire escreveu Casa Grande e Senzala, foi um marco, porque não havia ainda, na historiografia nacional, nenhum intelectual que exaltasse a grandeza dos povos indígenas e dos povos afrodescendentes e a importância da cultura afrodescendente e indígena na sociedade brasileira. Então, Gilberto Freire vai dizer, não, Gobineau está equivocado.
A mistura de raça, ela é fundamental para promover a adaptação de determinados grupos no meio ambiente. Então, Gilberto Freire foi um ferrenho crítico das teorias raciológicas, um ferrenho crítico das teorias eugenistas, que diziam que existiam raças superiores e inferiores. Agora, o equívoco de Gilberto Freire, quando ele comparou o preconceito racial nos Estados Unidos com o preconceito racial no Brasil, o equívoco dele foi dizer que no Brasil, aqui não havia um preconceito como havia nos Estados Unidos, e que aqui havia uma democracia racial. E aí foi muito criticado, especialmente por Florestan Fernandes, né? Que era contemporâneo de Gilberto Freire, que tem vários livros que tentam entender, né, a entrada dos povos indígenas e dos afrodescendentes nessa sociedade brasileira que se formava, né, pós-abolição da escravidão. Mas o Gilberto Freire, a gente tem que reconhecer o valor dele. Eu mesmo não concordo com colegas docentes que dizem Gilberto Freire não presta por causa da ideia de teoria de democracia racial. Olha, é um conceito que realmente ele joga para debaixo do tapete todos os problemas de preconceito que tem no Brasil. Mas Gilberto Freire foi fundamental. O primeiro teórico brasileiro que pega, bota na mesa o livro e diz, olha, a miscigenação ela é boa. Os afrodescendentes eles foram mais importantes para a cultura brasileira do que os portugueses. Tem elementos da cultura afrodescendente que são muito mais significativos e importantes para a gente pensar a sociedade brasileira do que os vindos de Portugal. São importantes também, mas a ênfase dele recai justamente nesse esforço de tentar, né, mostrar a importância da miscigenação. Então, quando a gente forem criticar Gilberto Freire, por favor, não esqueçam das contribuições dele, tá? Também foram importantes. Então, com isso, pessoal, nós chegamos aqui ao texto Raça e Progresso. Aqui, tá. Então, com isso, nós chegamos ao texto Raça e Progresso, tá? Que a gente já falou bastante, mas eu vou pontuar algumas questões importantes nesses próximos 15 minutos, 20 minutos. São 3h25 aqui no meu, a gente vai até 3h45 para depois falar da prova. 15 minutos finais. Então, pessoal, esse texto, Raça e Progresso, que eu estou aqui fazendo a propaganda, né, que vocês devem ter lido, quem não leu, por favor, leia. Você não pode passar por uma formação dentro das ciências humanas sem ler esse texto, né? Seja na antropologia, na sociologia, na história, na psicologia. É um texto importante para qualquer cientista social e humanista. Então leiam. Quem não lê não merece estar no curso. Então, vejam, esse texto, tá? O Boas, como eu disse, foi uma conferência, tá? E o Boas ele vai fazer um esforço o tempo todo de desconstruir essas teorias raciológicas e eugenistas, exaltando que a mistura não é negativa, como diziam os eugenistas, e que não existem raças inferiores, como diziam os teóricos das teorias raciológicas. Tá? Então, o Boas, ele vai, primeiro, né, iniciar criticando o termo raça, dizendo, olha, a gente primeiro, né, tem que se dedicar a esse ponto, né, que necessita esclarecimento. Qual é esse ponto? O significado do termo raça. Tá? Então, é muito difícil a gente sustentar essa argumentação de que existe uma raça pura. Não existem raças puras. Todos os povos pré-históricos e históricos, ou seja, antes e depois da escrita, eles se misturavam. Desde o homem das cavernas, a gente pensa que havia relações de mistura entre os homens de Neandertal e o Homo sapiens sapiens. Então, essa ideia de raça, pautada nessa lógica de pureza, nesse ideal de pureza, ela, ontologicamente, ela não faz o menor sentido. Porque a espécie humana ela é fruto de cruzamentos de diferentes tipos biológicos, de diferentes grupos étnicos.
ou de diferentes raças. Veja, por exemplo, né, a história da Espanha. A Espanha só tem essa grandeza cultural, intelectual, arquitetônica, por causa da influência dos árabes. O espanhol, como a gente conhece hoje, a sua constituição física, né, e as ciências, como nós conhecemos hoje, né, a matemática moderna, a arquitetura moderna, ela é fruto de uma mistura dos árabes, que vinham lá, né, do mundo árabe, que foi lá o reduto do Império Romano, do que sobrou do Império Romano, lá na Turquia, Constantinopla, antigamente, que invadiram, né, ganharam força. Roma foi, né, o Império Romano ficou decadente, levantou sua sede lá em Constantinopla, acho que onde hoje é a Turquia, por aquelas bandas, e o Império Romano do Ocidente foi decaindo, e aí o Império Romano do Oriente chegou com tudo para tomar o território, então invadiu a Espanha, e com isso trouxe a sua cultura. Né? Matemática, como se conhecia, né? Os estudos de medicina, etc., a arquitetura. Né? Os povos espanhóis, caucasianos, começaram a se misturar com aqueles povos, né, árabes, que são morenos, que são, né, pardos, começaram a se misturar biologicamente e culturalmente. E a Espanha só conseguiu desenvolver aquele império que conquistou todo um continente americano, América do Sul. América do Norte foi de cultura, foi de colonização anglo-saxônica. Mas a Espanha se tornou a principal potência do século XV, do século XIV, maior do que até a Inglaterra. E essa potência, segundo Boas, ela é fruto da mistura de raça que permitiu uma maior adaptabilidade, que permitiu uma maior troca, não só genética, mas também sociocultural e intelectual, que contribuiu para tornar a Espanha, né, uma potência naval e colonizadora ali do século XVI, século XV e XVI. Então, qual é o argumento de Boas? Olha, primeiro, não existe raça pura. Segundo, não existe essa ideia de que, já que não existe raça pura, então não existe esse argumento de que a mistura de raças ela prejudica o desenvolvimento social. Veja o caso da Espanha, que só se desenvolveu a ponto de se tornar a principal potência econômica e marítima do século XV e XVI por causa da mistura. Então, segundo Boas, isso, né, deveria fazer com que nós parássemos de pensar, ou melhor, parássemos para pensar, antes de falar, que existe algum perigo de misturar tipos raciais. Então, para o Boas, isso já bastava para a gente não insistir nesse argumento. Mas ele vai além. E aí ele vai dizer, olha, o que eu estou vendo hoje na América do Norte é uma repetição em maior escala, na verdade, do que aconteceu na Europa durante os séculos em que os povos da Europa setentrional ainda não estavam firmemente assentados no solo. Ou seja, né, depois que houve, né, todo essa troca, né, genética, intelectual e cultural entre povos árabes e europeus, aí houve aquele movimento muito encabeçado pela Igreja Católica de expulsar os árabes da Europa, justamente com esse argumento de que eram uma raça inferior, de que não eram civilizados. Então, Boas ele via uma repetição disso nos Estados Unidos, e ele foi buscar argumentos justamente nessa passagem histórica para mostrar que, assim como a Espanha, naquele momento, não tinha um discernimento do quanto a mistura é positiva para o desenvolvimento social, né? Ele estava vendo que isso estava se repetindo nos Estados Unidos, e ele estava tentando mostrar, a partir de dados históricos, que isso era um equívoco, tá? Teórico, historiográfico. Então, Boas ele colocava a seguinte questão, nesse texto ele está colocando a seguinte questão.
nós temos qualquer evidência que indique que os acasalamentos entre indivíduos de descendência e tipos diferentes resultariam numa prole menos vigorosa do que os seus ancestrais, porque o argumento era esse. A mistura é ruim. Sim, mas qual é a evidência disso? Você tem alguma evidência disso? Porque o problema do Brasil, trazendo agora para a gente, não é um problema de mistura de raça. Por que o Brasil não era desenvolvido no final do século XIX, começo do século XX? Por que o Brasil não era desenvolvido? E por que o Brasil ainda não é, digamos assim, um país desenvolvido hoje? Por causa da mistura de raça? Não. É por causa de questões sociais. Em 88, quando a escravidão foi abolida, os afrodescendentes foram um aperto de mão e tchau. O que a gente vai fazer agora? Eu não sei. Você sabe mexer nessa máquina que eu comprei? Não sabe? Então não vou te contratar para trabalhar comigo. Vou trazer um europeu para trabalhar comigo, que sabe manusear essa máquina. Eu trouxe essa máquina lá da Alemanha, eu vou trazer um alemão para cá. E você se vira aí. Os afrodescendentes não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso ao mercado de trabalho, não houve nenhuma política institucional para dar um suporte. Com isso foi se acumulando um contingente de pessoas que não tinham moradia, não tinham alimento, não tinham nada, e o país foi degringolando, como diriam meus avós, ou seja, foi descendo ladeira abaixo, né? E aumentando a desigualdade, em decorrência disso, aumentando o subdesenvolvimento, aumentando as dificuldades do país se tornar uma potência que vai competir com o mundo do Atlântico Norte. E aí vem um francês para cá e diz que a culpa disso tudo é a mistura. Tá? Então, era isso que o Boas estava argumentando. Tá? A gente não tem qualquer evidência de que o subdesenvolvimento é fruto da mistura de raças. Agora, de que é um problema social, a gente tem evidência. E é isso que o Boas está tentando, né, fazer, convencer, né, a população norte-americana, especialmente a população do poder, né, decisório, político, econômico, de que o problema não é a mistura. O problema é questões políticas e sociais. Claro que ele vai trazer para a coisa dos testes de QI. Fica muito evidente no livro, né? O principal argumento dele. Então ele vai dizer aqui, olha, os descendentes mestiços de europeus e índios norte-americanos são mais altos e mais férteis que os índios puro-sangue. Ou seja, ele vai desconstruir essa ideia. Ele vai dizer, olha, não tem nenhuma evidência de que a mistura ela é negativa. Pelo contrário, quando a gente olha para os mestiços, ou seja, os povos que são fruto da mistura dos povos indígenas, dos americanos, a gente vê que a mistura ela foi positiva, tornou a espécie melhor adaptada a viver mais tempo, tornou o tipo físico mais robusto, tornou o tipo, né, a genética melhor adaptada aos vírus e às bactérias que circulavam num país de fluxo contínuo de pessoas de diferentes partes do mundo. E aí ele vai dar uma série de exemplos. Tá? Então, ao fim das contas, ele está argumentando, olha, as observações sobre nossos mestiços norte-americanos não nos convencem da existência de qualquer feito negativo de mistura racial que seja evidente, pelo menos na anatomia. Pelo contrário, a mistura, à primeira vista não, a mistura racial, quando a gente para pensar, ela é positiva, porque ela produz indivíduos, tipos físicos e culturais melhor adaptados. Imagina um português que sai de lá de Lisboa, com todas as estações, inverno, primavera, verão,
definidas, com um clima temperado, ameno. Chega no Recôncavo Baiano, calor de 40 graus. Não conseguia trabalhar, passava mal. A partir do momento em que ele vai se misturando com povos africanos que vinham para alimentar o mercado de trabalho escravo, que estão adaptados ao mesmo calor, estão no mesmo, né, entre os trópicos, na mesma faixa, né, na Terra, que tem ali uma incidência solar parecida. À medida que o português começa a se misturar com povos afrodescendentes, que estão adaptados ao calor, começam a nascer gerações melhor adaptadas ao clima. Então, boas. Hoje parece uma coisa tão óbvia para a gente, mas naquela época era. Tá? Então, Boas está argumentando sobre isso. Então, o que ele está dizendo aqui também é uma crítica não só a esse determinismo biológico, mas ao determinismo geográfico também. Então, ele está, junto com esse argumento, né, ele está aqui enfatizando isso, né, que não existe ali determinantes biológicos, assim como não existem determinantes geográficos, para o comportamento humano. O que vai determinar o comportamento humano são os arranjos culturais. A geografia influencia. A geografia influencia o comportamento humano. Tá? Mas ela não vai determinar. Ele, nesse livro também, Raça e Progresso, ele está fazendo uma crítica direta a esse intelectual aqui. Intelectual não. A esse personagem da história norte-americana, Arthur Keefe, que era uma das figuras mais bizarras assim dos Estados Unidos da sua época, né? Ele argumentava que a guerra era boa, porque ela servia para matar as raças inferiores e deixar apenas as raças superiores melhores adaptadas, vivas, ou seja, que a guerra fazia uma seleção natural e que a guerra era boa, né? Porque deixava, né, limpava as raças menos adaptáveis e deixava as raças mais adaptáveis. Agora, quem é que vai para o fronte na guerra? Não é o general, não é um coronel que está decidindo as estratégias num tabuleiro como se fosse xadrez. Quem vai para a guerra são justamente os povos que estão numa situação socioeconômica mais fragilizada e que veem na cultura militar uma forma de ascensão social. Então, não é que a guerra ela contribui para exterminar as raças inferiores ou os menos aptos. É porque os arranjos socioculturais, né, que são mobilizados, operados na guerra, colocam em posição de vítima em potencial justamente esses povos que estão historicamente colocados, né, numa situação, digamos assim, eu tenho que pensar muito bem a palavra que eu vou utilizar, mas numa situação de vulnerabilidade social. Então, esse texto foi muito produzido para esse Arthur Keefe, que tinha um argumento também muito radical relacionado a a mistura de raça. Tá? Bom, e a cereja do bolo desse texto, pessoal, é justamente a crítica que o Franz Boas faz aos testes de QIs. Porque quando eles não tinham mais argumento, por exemplo, esse cidadão aqui, quando ele não tinha mais argumento, né, para argumentar que a mistura era negativa, Boas dizia, aí ele ia recorrer, mas sim, e os testes de QI, que provam justamente que grupos vindos da África
há anos atrás, não conseguem atingir a pontuação mínima. Isso não prova que eles são inferiores cognitivamente, psicologicamente. Aí Boas vai dizer, não. Eles não conseguem uma pontuação adequada justamente porque eles não têm acesso à oportunidade que os outros grupos têm. Foram grupos que foram desprovidos de oportunidades. Então, como é que eles vão conseguir nota alta no teste de QI? Então, Boas vai dizer, olha, só o fato de você morar numa área urbana e numa área rural já te dá oportunidades diferentes de estudo. Então, muito provavelmente, uma pessoa que está numa área urbana, que tem acesso a uma educação de qualidade, vai conseguir uma nota melhor num teste de QI do que uma pessoa que está numa área rural, numa família, sei lá, de protestantes, quakers, que não deixa nem a pessoa ir para a escola, né, que a educação toda em casa e religiosa. É claro que uma pessoa dessa vai ter uma nota um pouco menor, mas não é porque ele é inferior ou superior, é porque ele não está tendo a mesma oportunidade de consumir o conhecimento para fazer o teste de QI. Então, só o fato de você estar geograficamente situado em uma região diferente da outra já influencia no teste de QI. O Boas era fantástico. Uma argumentação simples, mas muito... Não simples. Não. Me expressei mal. Uma argumentação muito didática. Né? Então, segundo o Boas, é o ambiente cultural que vai determinar os testes de QI, e não a capacidade cognitiva, ou seja, biológica dos indivíduos. Então, Boas ele vai desafiar os eugenistas e os intelectuais racistas da época, que nem combina nessa palavra intelectual com racista, né? Mas Boas vai desafiar os eugenistas e os racistas da época, né, que eram defensores do determinismo biológico geográfico, a provarem que a antipatia racial ela é natural e não o efeito de causas sociais. Porque o esforço dos eugenistas e dos racistas era argumentar que essa inferioridade racial era por causa da natureza, por causas biológicas. Olha, o cérebro do africano ele é menor, ele não funciona direito, por isso ele é inferior. Boas vai dizer, não, é a mesma coisa. O que torna ele, digamos assim, um objeto de argumentação que faz dele inferior é um arranjo de causas sociais que é produzido por um grupo social dominante, hegemônico, no sentido de estar nas posições de poder político e econômico que produzem esses discursos. E aí ele vai dizer, olha, o problema é a estratificação da sociedade, o modo como a sociedade se organiza em grupos sociais de caráter racial. Esse é o problema. Porque quando você organiza uma sociedade pensando nessa categoria raça, vai sempre haver discriminação, como houve na Alemanha nazista, como existe nos Estados Unidos ainda hoje, como existe no Brasil ainda hoje, na África do Sul, que vigorou o apartheid durante muitos anos, mas também existe um preconceito racial muito forte, como aconteceu entre os japoneses e os chineses, que havia também um preconceito racial muito grande. E aí tem árabes e muçulmanos, e por aí vai, por aí vai, por aí vai. Bom, pessoal, cansei, né? Muita coisa, acho que vocês cansaram também, muita informação. Eu sei que o texto é muito denso, é muito cheio de detalhes, mas o argumento central do texto é esse. Tá? Meu papel é traduzir ali o grau de dificuldade do texto para que seja de uma forma compreensiva para vocês.
tá? E aí eu vou parar a gravação agora para a gente falar um pouquinho da prova, tá?